continuidade a essa ideia do sistema endócrino, eu quero agora produzir com vocês algumas reflexões sobre a obesidade, né? Uma coisa que está cada vez mais em voga, que está tomando conta de toda a nossa comunidade, há crianças obesas, idosos obesos, né? É claro que a gente vai considerar toda uma questão do sedentarismo, uma alimentação toda ela rica em pobreza, né? Não tem nutriente, ela são bombas que vão sendo jogadas de açúcar, de conservante, né? De produtos que, na verdade, estimulam mais ainda a vontade de comer, corantes, né? Adoçantes de uma forma geral, esses açúcares que eu já falei anteriormente, né? É claro que a gente tem toda essa composição da alimentação irregular, fora de horário, as comidas, os fast foods da vida, né? Essa comida onde você há necessidade de produzir, que você não tem um horário para parar, para mastigar, para digerir, um horário de pausa, meia hora, alguns minutos, não, as pessoas estão trabalhando em pé, na frente do computador e comendo, né? E comendo ali no ônibus, comendo andando e comendo, enfim, aquela velocidade toda. E não só a questão dessa velocidade externa, desorganização de tempo, mas a gente também vai encontrar essa coisa de uma aceleração mental ou uma mente desequilibrada. Eu estou comendo e eu não percebo, eu não consegui entender, enquanto criatura humana, que o que está sendo absorvido não é só o elemento físico, os meus pensamentos estão me alimentando, as minhas emoções, as energias do ambiente, né? Tudo isso, né? Lembra que a gente falou das noxas? Tudo isso está me influenciando. Então, estou comendo aqui, estou lembrando de um monte de tristeza, estou com a cabeça cheia de problemas, cheio de medo, cheio de ansiedade, eu estou comendo, né? Ai, meu Deus, isso, ai, nossa, aquilo. E eu estou comendo. Isso tudo está sendo misturado no pacote do bolo alimentar. Isso tudo vai para o meu digestório. E isso tudo vai ser absorvido, aqueles medos, aquelas culpas, aquelas ansiedades, aquelas revoltas, mágoas, tudo isso está sendo vindo junto com o almoço. Imagina uma pessoa preparando o almoço e ele reclamando da vida. Imagina, porque essa família só me explora. Porque ninguém cuida de mim, ninguém me dá atenção. Vê fulano. Ela está ali fazendo o alimento para a família e está ali jogando aquela carga de emoções, aquela carga. Isso tudo está sendo absorvido. A comida não é só feita do arroz, do feijão, do material concreto, ou dos temperos. A comida também está recebendo a vibração dos sentimentos, a vibração dos pensamentos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vou destacar do porquê da gente estar tendo tanta obesidade. Então, vamos tentar agora ver alguns elementos simbólicos que estão alimentando a obesidade. Vamos refletir juntos sobre isso aí. Então, a nível simbólico, a nível sutil, energético, a obesidade ela nos fala de alguns elementos que são comuns à grande maioria. O primeiro elemento que eu coloco assim é um movimento de profunda insegurança e fragilidade interna. A pessoa não tem nenhuma estrutura, ela não construiu, por algum motivo, ela não construiu uma fortaleza interior. É claro que eu posso encontrar 10 pessoas que estão no processo de obesidade, todas elas vão se sentir frágeis e inseguras interiormente, mas o que alimenta essa fragilidade e essa insegurança em cada pessoa é diferente. Então, vejam bem, o grande lance eu tenho um elemento que é comum a todos, e o que eu vou falar aqui, de certa forma, é comum a todas as pessoas que têm um processo de obesidade. Repetindo, para ficar bem claro, eu vou dizer que um dos elementos que estão na base, um dos elementos que compõem a base da obesidade é a fragilidade interna e a insegurança. Então, você vai encontrar isso na base de quase todas as pessoas que são obesas. Agora, o que faz com que cada um tenha essa insegurança, essa fragilidade interior, isso é individual. E isso é que tem que ser trabalhado. Essa insegurança e essa fragilidade é resultado de alguma coisa que cada um vivenciou de uma forma, de um aspecto. E quando eu vou tratar, eu tenho que tratar isso. Eu não tenho que tratar nem a fragilidade e nem a obesidade. A obesidade e a fragilidade são consequências disso. E eu tenho que achar. Essa é a primeira coisa, né?
Essas pessoas têm tanta fragilidade interna, tanta insegurança interna, que elas começam a olhar para o externo. Em vez de olhar para o conteúdo, elas olham para a forma. Mas a preocupação com essa forma estética é tão intensa, e ela não tendo nenhuma segurança e estruturação interna, o conteúdo dela é frágil, imagina o que vai sair com a forma. Olha aí, se o conteúdo, se o que está dentro é frágil, o que está fora não vai ter forma, digamos, equilibrada, harmoniosa, esteticamente bonita. O que está dentro está feio. A insegurança é uma coisa que me deixa feio. A insegurança, a fragilidade é uma coisa que me deixa sem uma forma interna. Essa não forma interna vai alterar a minha forma externa, tá certo? Então, são pessoas que vão estar muito preocupadas, achando que os vínculos que se dão entre os outros, entre as pessoas, têm a ver com a forma externa e não com o conteúdo. Então, quanto mais a pessoa ela se ocupa da forma, mais ela vai estar sujeita a essa forma alterar-se. E todas as vezes, e quanto maior for a insegurança, melhor dizendo, quanto maior for a insegurança e fragilidade interna, mais ela vai apostar no cuidado externo. Então, todas as relações vão se dar em forma disso. E, é claro, ela não tendo essa estrutura interna, o elemento externo não vai estar do agrado, e imagina como vão ficar as relações afetivas, vão ficar frustradas. Aí eu crio um ciclo vicioso. A minha relação externa está frustrada, frustrante, então eu abalo ainda mais o meu interno abalado, eu vou trabalhar buscando mais uma aparência, a aparência não alimenta a relação se torna mais frustrante, e aí está o ciclo estabelecido. Então, assim, o elemento primeiro que eu destaco para a obesidade é essa fragilidade emocional, essa imaturidade emocional e essa fragilidade interna, tá? E se eu não tenho uma estrutura interna, eu não vou lidar bem com as questões que vão aparecer. As relações, os encontros, os contatos, eles vão ser muito, digamos, tensos. Porque eu não tendo uma estrutura interna, eu não vou ter segurança, eu não vou ter confiança em mim, eu não vou ter força, eu não vou ter, digamos assim, uma presença ativa, eu vou estar muito sujeito ao que eu estou fazendo leituras o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente, querer agradar e tal. Sabe aquelas pessoas, aquelas mulheres, que isso acontece muito mais com as mulheres, não que não aconteça com os homens, mas aquelas que dizem assim, eu não posso engordar porque o meu marido ele gosta de mulheres magras, então ela fica naquela angústia de ficar com um corpinho magro, porque a preocupação dela é que o marido dela não se sinta atraído por outras mulheres. Ou seja, cadê o seu próprio conteúdo? Cadê a sua própria presença? Cadê o seu próprio valor interno? Ela vai dar atenção a uma aparência. Ela vai ficar o tempo inteiro nessas relações, ela vai estar o tempo inteiro se martirizando, se machucando, porque ela vai estar o tempo inteiro se ocupando de uma forma externa. E, querendo ou não, essa forma externa que eu falo é o corpo. Ela vai modificar-se, ela vai se alterar. Isso é natural, o movimento é uma lei natural da existência. O corpo ele vai se alterar, ele vai envelhecer, ele vai mudar a sua forma. Mas como eu não tenho conteúdo interno e eu construí a minha existência em função desse elemento externo, o que vai rolar? Eu vou estar dependendo, eu vou estar criando minha casa em cima de um terreno movediço, de um terreno que não vai durar muito tempo. O que vai acontecer com a minha casa? Meus relacionamentos, meus projetos, meus sonhos vão cair tudo, o tempo inteiro vão estar. Então, assim, eu não vou ter um preparo interior para lidar com as tensões. Não há uma estruturação interna para eu lidar com o outro, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou me sentir cada vez mais inseguro, mais vazio. E uma das coisas básicas que nos compõe enquanto seres viventes é a necessidade de continuar como ser vivente, continuar vivo, em outras palavras. E um dos princípios da vida é a alimentação. Então, eu vou buscar eu sinto falta de vida em mim.
eu vivo em função, não há vida interna, a vida externa, a vida é uma ocupação com o outro. Então, por não ter essa vida interna, eu vou estar buscando alimentar essa vida, mas eu não consigo perceber, eu não aprendi que essa alimentação que eu preciso ter é de mim mesmo, da minha autopercepção, do meu autovalor, da minha autoestima, tudo, a minha autonomia, tudo isso, né? Aí eu vou trazer coisas de fora, geralmente eu vou trazer o alimento. No caso, a gente está falando especificamente da obesidade, eu vou trazer a comida. E não precisa nem ser comida doce, ou comida salgada, ou comida gordurosa, é comida. Porque chega um ponto em que as pessoas que entram nesse processo, é meio que o paladar dela se perde. Então, se ela está comendo, ela nem sente mais o gosto do que ela está comendo. Ela não está fazendo uma busca de alimentação porque ela quer prazer, satisfação. Ela quer se ocupar, ela quer se encher, ela quer se... Então, ela vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ela está tão distante dela mesma que ela não... porque o paladar, embora seja as papilas gustativas estejam no meu corpo, mas quem faz a percepção disso é o meu cérebro, é a minha mente. Mas eu estou comendo aqui e estou pensando em outras coisas, sonhando. Geralmente estou sonhando em devaneio, eu estou cultivando algum tipo de mágoa, alguma tristeza. Então, eu estou comendo e minha mente está longe. Quem é que faz a percepção do que a papila gustativa oferece? Minha mente que percebe, só que minha mente está longe, então eu não estou percebendo. Então, aquela comida que está chegando, ela não vai, primeiro, me proporcionar sabor nem prazer. Segundo, ela não vai me alimentar, ela não tem nutriente. Até se tivesse nutriente, ainda iria. Mas chega um ponto em que o nosso organismo ele também tem um limite para absorver. Aí ele não está mais absorvendo, não precisa mais daquilo, porque aí o restante começa a ser estocado, começa a ser guardado. Aí eu vou estar alimentando o espaço para esse acúmulo. Então, vou comendo, mas percebam que esse comer é muito mais automático do que uma fome, uma necessidade realmente de se alimentar. Na verdade, torna-se um ato tão maquinal, tão automático, que eu nem percebo que estou comendo. Eu estou ali comendo e nem estou percebendo. Estou conversando, estou fazendo, estou vendo a TV, estou vendo alguma coisa, ouvindo uma música. E na verdade, não estou nem vendo nada, nem ouvindo nada, nem comendo. Eu estou ali, só fazendo um robô, comendo, enchendo. Um outro elemento, a nossa estrutura de articulação da temporomandibular, essa queixada, esse conjunto aqui que compõe, que segura os dentes e tal, essa arcada dental, esse conjunto aqui, ele tem uma representação simbólica de luta, ele tem uma representação simbólica de batalha, tal. Então, quando eu começo a não ter uma percepção do que está acontecendo comigo, eu vou sentir inconscientemente a falta de uma luta, um motivo de viver, uma batalha pela existência. Mas mesmo eu não tendo a consciência, há um movimento automático de mastigar. Então, as pessoas vão estar... São pessoas que elas... Vejam bem, interessante aqui, porque nesse caso, elas não vão estar numa necessidade de comer, elas vão estar numa necessidade de mastigar. Elas têm que estar mastigando. E é claro, para eu mastigar, eu tenho que comer. Mas não há um movimento interno, psíquico, emocional, de abastecer ou de encher. Elas querem mastigar, porque mastigar dá um sentimento de que eu estou lutando, de que eu estou vivendo. Há um impulso ainda muito forte de viver, só que eu não sei ainda, eu não entendo isso, eu não enxergo isso, não percebo isso. Mas o movimento da mastigação ele vai continuar. Então, eu preciso mastigar. Aí eu vou comer. E aí vou cair na obesidade também, tá? Aquilo que eu estou comendo também pode se transformar num único momento de prazer que eu tenho. Então, imagina uma pessoa que ela não tem prazer, não tem satisfação nas relações, nos contatos, até porque chega um momento em que ela não vai ter a atenção que ela quer, porque no fundo ela sabe exatamente o que ela quer. E aí aquele momento que ela está comendo, ela vai sentir que ali ela dá algo para ela mesma, ali ela está recebendo. Então, é um momento em que ela é aconchegada, é um momento em que ela é cuidada, então ela está fazendo esse movimento. Ela não tá tendo uma percepção de que está tendo
uma ingestão excessiva de alimento. Quando ela come, ela está com a boca cheia, tá? Ela vai sentir, agora estou. É como se eu estivesse sendo cuidado, é como se eu estivesse estando no colo, tá certo? É como se eu estivesse assim, nossa, agora sim, alguém cuidar, alguém está cuidando de mim. Então, ela entra nesse momento. Então, a obesidade, um outro elemento que está por trás, é essa ilusão de que eu, ao fazer isso, eu estou tendo tudo que eu preciso. Eu não consegui, eu não aprendi, eu não consegui fazer com que construir espaço de aconchego, em que eu, numa atividade física, numa leitura, numa música, eu me sinta aconchegado. Ou eu não construí vínculos com os outros de forma que os outros venham, de alguma forma, também me aconchegar. Aí eu vou fazer isso com a alimentação. Então, esse é outro ponto que está por trás da obesidade. Muito bem. Um outro ponto que eu destaco agora é quando você chega, essas pessoas que constroem esse universo de relacionamentos, de cuidado externo, de cuidar da forma, de não se ocupar do conteúdo interno, elas entram num movimento de construção de muita imaginação. Ela entra num reino de construção mental. Então, elas ficam idealizando as coisas, ficam fantasiando, elas ficam... elas não têm uma vida acontecendo internamente. A vida está muito mais externa. E elas, por não terem uma realização interna, elas criam mentalmente uma existência meio que paralela. E essa existência mental consome energia, consome muita energia, ela sente muita necessidade de energia. Então, se você pensa muito, se você raciocina muito, se você usa muito o seu cérebro, você consome muita energia. E você, naturalmente, também vai ter uma necessidade de reposição de energia. Mas a gente percebe também que quando eu consumo por falta de energia e eu não dou uma vazão equilibrada para essa energia também ela pode estar, digamos, sendo acumulada, mas não utilizada. Então, eu tenho uma necessidade de energia, eu como, produzo energia, só que essa energia ela não chega a alimentar aquilo, a minha produção, porque aquela é uma produção, digamos, fantasiosa, uma construção ilusória. Então, aquela energia vai ficando armazenada, vai armazenada. Então, eu procuro inconscientemente ou não uma energia, só que essa energia, porque eu tenho uma fraqueza, só que essa energia que eu produzi não atende aquilo que eu estou produzindo, eu continuo com a fraqueza, eu continuo buscando mais energia, eu vou acumular energia, eu acumular também, automaticamente, eu vou acumulando massa corporal. E aí eu vou começando a construir isso, tá? Então, isso tudo são pessoas que vão construir um mundo de sonhos. Então, as coisas na vida dela vão acontecer nesse mundo. Então, elas têm um gasto de energia para construir isso. Esse gasto de energia, o cérebro vai entender como vão comer, aí tu come para produzir energia, porque a gente se alimenta para produzir energia. É para isso que serve a alimentação, para produzir energia, só isso. Se nós tivermos energias, tudo bem, a gente não come por comer, para encher, para entupir, não. A gente come para ter energia para que o movimento aconteça. Entende? É claro que eu vou ter reservas, eu vou ter situações em que alguma energia precisa ficar guardada por alguma possível situação emergencial. Mas imagina que eu estou consumindo energia para usar numa coisa que é fictícia. Aquilo que é fictício, essa energia ela não vai suprir. Mas o que produz aquela ficção é uma estrutura que consome energia, mas essa energia não chega para ela para alimentar essa produção. Aquela energia vai se perder ali, vai ficar ali. Então, eu estou adquirindo, como disse há pouco, essa massa corporal. Estou vivendo num mundo fictício, num mundo de fantasia. Mas onde que começou tudo isso? Começou com a ideia, com o sentimento de que a minha vida não é interna, não está no meu íntimo, a minha vida é externa, e principalmente na minha aparência. E parece uma contradição, né? Mas quanto mais eu me ocupo dessa aparência, mais essa aparência vai ter problemas, né? Então, quando eu cuido do interno, trabalhando a valorização desse interno, o equilíbrio e o fortalecimento desse interno, o externo vai automaticamente se adequando a isso.
o interno tem a força suficiente para moldar o externo. Só que se o interno não existe enquanto força, o que vai ser estabelecido no externo? Tudo muito fantasioso, tudo muito fictício, tudo muito ilusório, tá? A obesidade também grita por trás de si um certo nível de desorganização na sua, não só no seu pensamento, planejamento, mas na sua ação. Então, assim, aqui eu tenho muita energia acumulada para gastar com uma coisa que, na verdade, não vai consumir tanta energia. Eu imagino que aquela minha ação ela vai consumir um padrão X de energia. A minha cabeça está dizendo isso. Só que aquilo só é intenso na minha cabeça. Aquilo não acontece na vida real, aquilo não acontece na vida prática. Então, eu imagino aqui um monte de coisa acontecendo na minha cabeça. Ao imaginar tudo isso, eu vou buscar energia para que isso tudo se manifeste. Só que aquilo só acontece na ficção, na minha mente, não se manifesta, mas uma energia foi acumulada. E essa energia vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. Entende essa coisa? Essas pessoas, então, elas vão ter uma tendência também a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas lembra que eu estou falando, isso é muito importante. Eu faço muitas coisas, mas essas coisas, na verdade, elas só têm fundamento na minha cabeça. Elas não têm um fundamento prático, elas não têm uma estruturação prática, elas não têm um valor prático. Elas só têm valor e sentido na minha cabeça. Então, assim, eu faço isso, faço aquilo outro, mas são coisas vazias de si. Lembra disso, é muito importante. Eu, na minha construção de obesidade, eu estou me esvaziando de mim, estou me enchendo do externo. O corpo está se inflando, o corpo está ampliando, mas o meu interno está cada vez menor, é como se esse corpo externo fosse se expandindo para ocupar um lugar que deveria ser ocupado por mim, pela minha essência, pela minha presença, pela minha consciência, enfim, pelos meus valores pessoais. Então, eu vou fazer muita coisa, porque há muitas perspectivas dentro de mim, mas nada do que eu faço é para mim. E acaba que eu estou tentando agradar, que eu estou tentando me adequar, que eu estou tentando ser aceito, que eu estou tentando me modelar ao que está estabelecido como valor. Entende? Então, você vai ter cada vez mais uma sociedade que valoriza a forma física, a aparência. E eu vou tentar, de alguma forma, me encaixar dentro disso. E, é claro, por vários motivos, eu não vou me encaixar. Eu vi um desespero só aumentando, só aumentando. Então, essas pessoas elas vão estar fazendo muito e realizando pouco. Elas vão estar falando muito e dizendo pouco. Elas vão ter ideia e opinião para tudo que acontece ao redor dela. Elas vão saber de todos os assuntos. Então, percebam, por favor, que eu posso estar falando de uma pessoa que é magrinha fisicamente, mas ela é obesa energeticamente, ela é obesa de emoções, ela é obesa de sentimentos. E você vai perceber pessoas bem magrinhas, olha para o biotipo delas, assim, bem magrinhas, mas você vê que elas são pesadas, que elas são lentas, porque elas têm uma carga, um corpo sutil obeso, entende? Que em algum momento esse corpo obeso vai se refletir no corpo físico. Então, você encontra uma pessoa no mês, aí você encontra ela 2 meses depois, você não acredita, ela saiu de 50 quilos para 120 quilos. Como é que essa pessoa engordou 70 quilos em 2 meses? Aquela gordura ela já estava, digamos assim, armazenada nos seus corpos sutis. Ela só manifestou-se, ela foi sendo construída ali naquele corpo sutil. E por algum motivo ela não se manifestou. E de repente, do nada, ok? Então elas falam de tudo, realizam de tudo, dão opinião para tudo, mas elas não têm nada, elas têm muito conteúdo, mas muito conteúdo, muita informação e pouco conteúdo. São pessoas que é muito importante estar lembrando isso, elas não estão presentes nela, elas estão ausentes delas mesmas. Então, elas estão fazendo coisas porque elas querem estar bem com outros, estar bem com o externo, estar bem com o coletivo. Então, elas assumem responsabilidades
mas são atividades, são compromissos que não a satisfazem, que não a preenchem. Então, ela vai fazendo, vai se esforçar, e ela vai se consumir, ela vai precisar de mais energia, ela vai buscar comer para fazer todo esse movimento. Então, produzir muito, fazer muito, não quer dizer que você esteja realizando, sabe? Você pode estar fazendo um monte de coisa, 24 horas por dia, fazendo um monte de coisa, e você, ao final do dia, você não produziu nada. Porque você não fez para o seu interno, você fez para o externo, o tempo inteiro você fez para o externo. O que alimenta é o que entra, não é o que eu literalmente coloco pela boca, é o que entra em mim, na minha essência. Não só de pão viverá o homem, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. E que alimento é esse que eu estou dando para a minha alma? Eu tenho muita atribuição, tenho muita coisa, eu projeto, faço muita coisa, eu vou me consumindo, eu vou precisar de energia. Eu busco energia, mas essa energia não é utilizada na sua totalidade, ela vai só se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Então, a obesidade, ela indica também, outro elemento que eu aponto agora para reflexão, ela indica que existe uma estruturação e construção de um espaço racional em detrimento ao espaço afetivo. As pessoas, elas se tornam racionais, se tornam práticas. Por quê? Porque afetivamente elas vão se sentir incompetentes, elas vão se sentir fracas, fragilizadas, elas vão ter um sentimento de que afetivo e emocionalmente elas não vão dar conta de estar com as outras pessoas, né? Então, elas vão ser práticas, vão ser inteligentes, vão ser dadas a muita racionalidade. Você vai perceber que não é uma regra, não é por isso, mas há um destaque nas pessoas que acabam se tornando obesas, elas têm um destaque da racionalidade. É uma espécie de compensação, né? Porque algo não está acontecendo aqui, eu não consigo lidar com isso, porque quem controla as emoções? Agora, a minha razão, eu posso administrá-las. Minha inteligência, eu posso administrá-la. Entende? Aí, aonde eu vou, eu posso? Então, eu faço. Aí, eu vou me dedicar mais aqui na linha. A obesidade, ela também, simbolicamente, ela está falando sobre a dificuldade que eu tenho para me expressar. Mas lembre que eu volto ao que eu falei há pouco. Eu não estou aqui dentro para expressar-me. Então, como é que eu vou expressar uma coisa que não está aqui dentro? E aí eu vou trabalhando na minha forma. Quando eu trabalho nessa forma externa, essa forma vai se ampliando. Quando ela vai se ampliando, eu que estou aqui dentro, ainda pequeno, vou ficando mais distante do externo. E eu vou tendo mais dificuldade para poder me expressar. Eu não vou construir vínculos, eu não vou construir afetos, eu não vou dar espaço para isso, porque eu estou afastando o externo de mim. Então, os meus sentimentos, os meus relacionamentos, eles vão ser fracassados. Eu vou ter decepções atrás de decepções a nível afetivo e emocional. Então, aí eu só estou criando um tal de ciclo vicioso. Eu me dou mal emocionalmente, aí eu me reservo mais. Eu me reservo, me encho, me fracasso mais emocionalmente. O processo está aí, tá? Há um vazio interno. A obesidade, numa instância maior, é como se ela estivesse dizendo assim, preencha-se, preencha-se, preencha. Mas eu não sei fazer a leitura de que preenchimento é esse que o meu ser grita. Eu interpreto de uma forma limitada. Vou comer. Então, assim, eu vou lidar muito mal com o externo, eu vou lidar muito mal com o futuro. Então, assim, o futuro vai ser algo temeroso para mim, preocupante, assustador. Então, o que vai ter? Eu vou estar muito mais ligado no passado. Eu vou viver muito mais de memória, de nostalgia, do que de possibilidade de construção de algo novo, né? Eu não tenho... à medida que o meu interno vai se fechando, o meu externo vai se ampliando, eu vou perdendo o tato, eu vou perdendo a sensibilidade para perceber, eu vou perdendo aquele... O pessoal pode chamar isso de time, né? Eu vou perdendo o meu time, o meu feeling. Então, assim, eu não sei a hora de interagir, eu não sei a hora de me posicionar, eu não sei a hora de ir, eu não sei a hora de recuar. Eu perco essa noção. Então, a obesidade, ela fala disso. Ela fala de uma dificuldade de saber o momento certo, de agir, de não agir, de falar. Então, eu perco essa. Por quê?
existe cada vez mais uma camada entre eu, interno, e o mundo externo. Essa camada, não estou falando só a camada adiposa, a gordura que vai se criando no meu corpo. Eu estou falando de uma camada de distanciamento energético, afetivo, emocional, que eu vou criando com o outro. E aí eu vou ficando cada vez mais lá dentro, distante. Então, imagina que uma pessoa fala uma coisa, vou dar um exemplo que me veio. A pessoa fala uma coisa, mas ela está longe. Então, eu demoro para ouvir ou eu ouço de uma forma... Né? Aí, quando eu demoro para ouvir, eu demorei para ouvir. Quando eu respondo, ela já está falando outra coisa. Entende? Então, assim, eu não tenho aquele meu tempo de ação, aquela coisa preparada. Eu vou fazendo as coisas naquilo que eu acho que eu consigo perceber. Então, eu vou me tornar lento nas minhas ações, lento nas minhas respostas. E eu vou me tornando, isso vai me tornando mais pesado, e eu vou me afastando cada vez mais, tá? Isso tudo está construindo em mim uma consciência de que eu não tenho afeto, que eu não tenho carinho, que eu não tenho aconchego. Eu vou, então, buscar cada vez mais esse preenchimento de aconchego. Lembra que eu falei que eu como, porque quando eu como eu sinto que eu estou sendo aconchegado, eu sinto que eu estou sendo abraçado. E eu estou sendo abraçado, aquela camada de posa, aquela gordura, ela está meio que me aconchegando, me abraçando, né? E aí eu vou criando todo esse espaço, eu vou criando toda essa necessidade. Esses são os elementos simbólicos da obesidade. Muito bem. Então, vamos lá, ainda fazendo algumas reflexões sobre o sistema endócrino. Vamos agora falar sobre o bócio, né? O bócio, esse movimento que a papeira, que algumas pessoas falam, né? Vamos tentar visualizar isso. Lembra que o sistema endócrino é onde o espírito se manifesta mais próximo da matéria e é todo ele conduzido pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, tá bom? Então, e eu também estou destacando aqui, desde que eu falei dos nódulos, os tumores na tireoide, passando pela obesidade, também aqui no bócio, a ideia de que um ser interno não está lá. Ele não está presente em si mesmo. Há um vazio, né? Há uma não presença. No bócio também não é diferente, né? Eu não tenho uma boa interação comigo mesmo, né? Eu não tenho uma consciência e um direcionamento sobre a minha própria existência. Aquilo que eu tenho como ideia para a minha vida é fruto daquilo que me é imposto. Isso desde uma criação repressiva, opressora, até uma relação. E é interessante porque eu posso dizer assim, nossa, desde a minha família, os meus professores, o meu trabalho, o meu relacionamento, meus filhos, a minha vida inteira eu fui oprimido, eu fui, digamos assim, anulado. Mas a pessoa ela já traz uma não presença e ela atrai para si, ela traz uma não presença e ela atrai para si aquilo que ela mais teme, que é ser conduzida, que é ser direcionada. Ela não tem uma presença que estabeleça força, determinação para ela ser o que ela tem que ser, o que ela precisa ser. Então, o mundo externo é que vem tomar conta. Então, aqui ela não tem uma presença ativa, intensa. E o mundo vem e direciona. E ela vai acabar adotando esse estilo de vida externo para si. Ela vai se adaptar, meio camaleão, né? Então, ela vai começar a fazer leituras desde pequena, que quando ela tem uma atitude que agrada ao mundo externo, ela é bem acolhida. Quando ela tem uma atitude que desagrada ao mundo externo, ela recebe algum tipo de repressão. Então, ela cria um mecanismo natural de defesa para fazer coisas que agradem, para atuar na sociedade, e ela vai precisar ser reconhecida. Eu preciso ser aceito. E esse ser aceito, esse ser reconhecido, passa pela ideia de que eu não sou eu sou o que você quer que eu seja, né? Então, o bócio, o primeiro grito que eu colocaria como simbólico é que a minha natureza não está sendo considerada. Minha natureza aquilo que eu estou expressando, e há uma tendência de eu expressar algo a mais, porque eu percebo que o mundo não tem paciência com as pessoas mais lentas,
O mundo não acolhe muito quem não tem muita conversa, muita presença, muita intensidade. A minha natureza, por exemplo, é ser mais reservado, mais quieto, mais silencioso. Mas se eu ficar assim, ninguém me dá espaço, ninguém me acolhe. Então, eu começo a falar, começo a fazer, começo a me movimentar, começo a ter uma agitação, tal, aquela coisa, produção. Mas isso não é da minha natureza. Então, a minha natureza não está sendo reconhecida. A minha natureza não está tendo espaço. Essa é a primeira fala que o Bócio nos traz enquanto pergunta. Onde está a sua natureza? É a mesma coisa, né? Quem é você? Qual é a sua essência? É a mesma coisa, né? Automaticamente eu vou estar fazendo leitura das forças externas, das autoridades externas. E eu vou me adaptar a essas autoridades. Ele começa com a autoridade masculina. Você vai ver, então, que o Bócio ele tem muito revés, muito desequilíbrio com o aspecto yang da vida. Então, já começa tendo um problema com a figura paterna. É claro que, às vezes, o pai, por algum motivo, não faz parte da vida dele, e aquela mãe, por algum motivo, assumiu o yang. E a mãe chamou para si esse aspecto dessa tal de autoridade. E ele não tem problema com o pai, ele não tem problema com a mãe, ele tem problema com a autoridade, mas esse problema dele, ele não se coloca, ele não se posiciona, e automaticamente ele se recolhe. Então, num primeiro momento, ele pode dizer o seguinte: eu sou muito reprimido, eu sou muito oprimido, eu sou muito comprimido pela vida. Mas, na verdade, ela se adaptou a isso, ela acolheu aquela opressão. Então, ela, desde sempre, ela nunca se posicionou. Também eu ia falar, levava um tapão na cabeça, um tapa na cara, um tapa na boca. Então, eu aprendi a sobreviver. Então, mesmo assim, ela vai anulando, porque eu posso me silenciar, mas consciente. No momento que eu tiver oportunidade, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha história, eu não posso fazer nada agora, mas eu percebo, eu me calo, não porque eu engulo, mas porque eu disse, não, nesse momento eu não posso fazer nada. Agora, quando além de me calar, eu ainda engulo aquilo e me forço a ser aquilo que alguém lá fora está me forçando, a opressão se duplica. Então, eu não tenho mais só um opressor externo, eu também tenho eu mesmo como um opressor de mim mesmo. Eu reforço essa opressão que está fora de mim. Então, assim, eu diria mesmo que o grande lance do Bócio é essa presença de uma opressão intensa, que vem de fora e que é reforçada por mim mesmo. Automaticamente, o que vai rolar? A submissão. A submissão é que passa a fazer parte. Então, são pessoas que vão se colocar como capachos. Não necessariamente que o outro me coloque nessa condição de subserviente ou de submisso, mas não, é melhor ser assim, é melhor ser assim. Nem sempre isso é consciente, mas eu estou fazendo esse movimento de adaptação ao que o mundo está exigindo de mim. Eu estou fazendo todo esse trabalho, ok? Eu não tenho mais o que comunicar, eu não tenho mais o que dizer, porque o que eu digo não agrada, não é o que se espera de mim. Então, eu vou sufocar isso. Olha, está tudo entalando, está tudo assim. Aquela coisa que vem de fora é tão intensa que vai crescendo. O Bócio, ele vai fazendo aquele movimento, né, de crescer essa área aqui. Olha o tanto de coisa que está sendo acumulada. Olha o tanto de você que está sendo... Sabe quando você sabe aqueles desenhos animados que tem que dá um tiro, assim, aquelas espingardas que dá o tiro, aí você dá um nó na ponta da espingarda, aí vai fazendo assim, e pá, explode? É isso, né? Mas aqui, o mais interessante também, que eu destacaria na questão do Bócio, é que eu não dou valor, eu não percebo a minha potencialidade, a minha força, mas também acontece uma coisa interessante, eu não assumo e não reconheço as minhas fraquezas, entende? Muitas vezes, o mundo externo, através da ação das pessoas, que vem me machucar de alguma forma, quando eles mostram algo que me machuca, aquilo está se destacando uma fraqueza que eu tenho. E quando eu consigo olhar para isso e trabalhar essa minha fraqueza, aí eu me fortaleço. Mas quando alguém me machuca e eu vejo nesse movimento nenhuma atitude de mudança interna, mas uma reclamação, uma revolta com aquilo ali, você é um opressor, você é um opressor, você é um opressor, vou colocando isso. E eu não coloco, mas e o
o quanto eu sou oprimido e o que está me fazendo eu ser uma pessoa oprimida. Então, eu olho para a força do outro me oprimindo e eu amplio a força do outro me oprimindo. Quando eu olho para a minha fragilidade de oprimido, eu tenho uma tendência de me fortalecer. Eu não vou quebrar a opressão brigando com quem me oprime, eu vou quebrar a opressão fortalecendo a minha fragilidade, me fortalecendo internamente. Mas eu não estou aqui para fazer isso, tá? O bócio, ele tem são pessoas que têm uma tendência de viverem uma expressão intensa. Então, fala muito, agita muito, tem muita coisa. São pessoas que têm digamos assim, uma presença muito destacada. A presença deles, o vestuário, o corte de cabelo, o tom de voz, tudo é muito intenso. Dá-se a ideia de que são pessoas ativas, são pessoas fortes, são pessoas intensas e tal. Mas, na verdade, são pessoas que estão fazendo tudo isso muito mais para esconder a sua grande fragilidade, a sua grande insegurança diante da existência. Então, eles estão passando para o mundo um conteúdo neon, brilhante, agitado, mas, no fundo, eles são pessoas frágeis e seguras, né? E eles, nesse movimento, é interessante, você já deve ter ouvido aquela expressão de que quando o oprimido não é devidamente trabalhado, na primeira oportunidade que ele tem, ele se torna um opressor. Então, há uma tendência de pessoas que não sabem lidar com a força, porque a força externa os domina. No instante em que uma força, eles têm acesso a algum tipo de força, eles se tornam críticos, eles se tornam cobradores, eles se tornam ríspidos, eles se tornam muito cobradores da vida. Então, é interessante que tudo aquilo que eles sentem que a vida cobra deles, a vida cobra para ensinar eles a se fortalecerem, e eles entendem que o natural é ser cobrador, o natural é ser crítico, o natural é ser exagerado. E aí eles vão repetir isso para o mundo, eles vão devolver. Sabe aquela figura, né, de a pessoa que nega os pais e repete os pais totalmente, né? Então, são pessoas que, porque não tem uma força interna, não tem uma consciência da sua presença no mundo, eles vão trabalhar muito com a ideia do vitimismo, com a ideia da chantagem emocional. Então, outro elemento que está presente na formação e alimentação do bócio é o vitimismo e a chantagem emocional. Se você é uma pessoa que faz uso desses elementos, do vitimismo e da chantagem emocional, você está alimentando espaço para a presença do bócio na sua vida. Tá bom? Então, não vão assumir suas limitações, não assumem as suas dificuldades, muito pelo contrário. Quando vem um movimento de força, e ao invés de usarem essa força para se fortalecer, eles usam essa força para dominar os outros. Eles, então, continuam fracos fortes. Entendi, isso é estranho, né? Mas é isso. Internamente, eles continuam os fracos que sempre foram. Mas eles têm a pessoa que assume um poder, um cargo de função, uma chefia, uma liderança, e ela se torna um carrasco. Mas ela continua sendo um fraco. A vida tem uma oportunidade de ter força para trabalhar a sua fragilidade, mas ela pega aquela força para dominar, para controlar, tá certo? Então, esse sentimento interno de opressão que ela vai ter, ela vai estar o tempo inteiro manifestando numa opressão ao outro, numa opressão à vida que a cerca. Não é interessante isso?